Olá, queridos. Paz, tudo bem? Na última lição da Escola Bíblica Dominical, a gente acabou não tendo tempo de falar a respeito do fato de Jesus ter descido ou não ao inferno para pregar no inferno. Isso de fato aconteceu ou não? Quais as linhas interpretativas que falam a respeito disso? Então a gente vai falar um pouquinho nesses videozinhos, nessa mini aula, pocket pílula de aula. Então, verdade ou mito? A descida de Cristo ao inferno. Ele desceu, pregou de fato a espíritos lá embaixo? Vamos falar um pouquinho sobre isso então? Então, primeiro, qual que é a base bíblica para isso, né? 1 Pedro capítulo 3, verso 18 a 20 vai dizer: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, daí vai falar, né? Enquanto se preparavam a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então, justamente isso, Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí, por que as pessoas acham que esses espíritos em prisão foi uma pregação de Cristo no inferno? A gente já vai falar sobre isso também. E a outra base bíblica que a gente tem é Efésios capítulo 4, de 7 a 9, que ele vai dizer: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então Paulo está escrevendo aos Efésios dizendo que Cristo desceu às regiões inferiores da terra para levar cativo o cativeiro. E de onde vem essa ideia? Essa ideia ela vem, obviamente, de uma interpretação da Igreja Católica, do credo apostólico, onde no seu credo, na quinta verdade do credo apostólico, ele vai dizer que Cristo desceu ao reino dos mortos, ao Hades. E também a gente encontra isso no credo de Atanásio, na frase 38, ali no credo 38, que ele desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou. Mas vamos analisar o texto, né? O que a Bíblia fala a respeito disso? Ela vai dizer que Cristo ele desce aos espíritos em prisão, dos quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então primeiro a gente precisa falar sobre essa longanimidade, porque duas coisas vão acontecer lá nos dias de Noé. A gente vai ter os espíritos em prisão e a gente vai ter Noé, sua família. Então o que acontece? Paulo ele vai escrever aos Romanos, no capítulo 3, versículo 24 a 26, o seguinte: que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, o sangue de Deus é o sangue de Cristo, porque Deus é Cristo, Cristo é Deus, por propiciação mediante a fé. Então tudo acontece mediante a fé, a certeza de que Cristo é o Salvador, para manifestar a sua justiça por ter Deus, olha só, na sua tolerância, ou seja, essa longanimidade de Deus é a tolerância de Deus, em que Deus ele deixa impune os pecados anteriormente cometidos, anteriormente ao quê? A cruz de Cristo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Qual que é a justiça de Deus manifesta no tempo presente? O sacrifício de Jesus Cristo. Para que o próprio Cristo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí você olha lá para trás, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué e tantos outros que creram em Deus, mesmo não conhecendo a Jesus, mas creram na salvação que vinha de Deus, eles foram salvos. Mas eles foram salvos com ou sem Cristo? Com Cristo. Porque se eles fossem salvos sem Cristo, Jesus Cristo não precisaria vir. Eles já seriam salvos sem Cristo. Então quando a Bíblia vai falar que Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça, essa crença é em Jesus Cristo, mesmo ele não conhecendo a Jesus Cristo, mas ele creu no Deus da salvação, que esse Deus propiciaria a salvação. E que salvação é essa propiciada por Deus? Jesus Cristo. Tá? Então, só que lá em Noé, algumas pessoas não creram. Então, quem são os espíritos em prisão que Jesus Cristo pregou? São os desobedientes quando? Nos dias de Noé. Os desobedientes que estavam nos dias de Noé foram eles que não aceitaram a pregação de Noé e por isso foram condenados. Então, os que foram salvos, como Noé, participaram da longanimidade
de Deus, que a gente encontra em Romanos, essa tolerância de Deus, quando Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos, porque no Antigo Testamento se matava carneiro para cobrir o pecado. Mas agora, o que João Batista disse quando viu Jesus Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre mais, agora ele tira o pecado. Então só Cristo tira o pecado. Então o pecado ele estava coberto por sangue de animais. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, agora o pecado ele é tirado daqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, a gente vai ver que esses espíritos, quem são? Lá em Gênesis 6 11 e 13. Eram todos os seres viventes que haviam corrompido o seu caminho na terra e que não aceitaram a pregação de Noé. E o que aconteceu com eles? Pedro ele vai dizer lá na sua segunda carta, 2, de 4 a 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a expressão para o inferno aqui é o Tártaro, então é o abismo mais profundo do inferno, então não é o Seol, não é o Hades, ele é o Tártaro, que a gente já vai ver na próxima imagem. E aí Deus os entregou ao abismo das trevas, reservando para juízo, e não poupou o mundo antigo, ou seja, antes de Noé, que é o que Pedro está falando, Deus não poupou esse mundo antigo. Então Deus coloca os anjos caídos no Tártaro e o mundo antigo. Então agora a gente vai dar uma olhada aqui na imagem aqui. Deixa eu pegar aqui a setinha, não sei se vocês vão conseguir ver, espero que vocês consigam ver o laserzinho aqui. Tá? Então aqui a gente vê, por exemplo, aqui quando Adão peca, né, entra a morte na raça humana, e Deus ele estabelece aqui o Seol e o Hades, né? E Satanás ele é colocado lá no Tártaro, no mais profundo dos abismos. E os anjos e os demônios também. E aqui a Bíblia vai dizer, segundo Pedro, ele está dizendo também que essas pessoas que morreram aqui, que não aceitaram no dilúvio, que não aceitaram a pregação de Noé, eles também foram levados para o Tártaro. Tá? E aí a pergunta que fica é, Jesus Cristo, ele veio, quando ele morre, ele veio aqui pregar no poço do abismo, ou Jesus Cristo pregou aqui? Porque é fato que espíritos em prisão é esse povo. Aí a pergunta é, eles estão aqui e Jesus Cristo desceu e pregou, ou eles estão aqui e Jesus Cristo pregou para eles aqui? Existem duas linhas de pensamento. Uma é que Jesus desceu aqui e a outra que Jesus veio para cá. Aqui Jesus veio para cá, a gente já leu. Então, tanto Efésios quanto o próprio Pedro, ele vai dizer que Jesus Cristo desceu e pregou aos espíritos. Né? Na verdade, Efésios vai dizer que Jesus Cristo desceu às regiões inferiores, e Pedro vai dizer que Jesus Cristo pregou. Quando você junta os dois, dá a entender que Jesus Cristo desceu e veio pregar aqui. Só que se a gente olhar o próprio Pedro, foi Pedro que escreveu que Jesus Cristo pregou aos espíritos. E o que Pedro ele vai dizer? Pedro ele vai dizer o seguinte, foi a respeito dessa salvação, 1 Pedro de 1:10, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram. E eles profetizaram de que modo? Eles profetizaram indicados pelo Espírito de Cristo que neles estava. Pedro está dizendo que os profetas, quando pregaram aos antigos, pregaram pelo Espírito de Cristo. O que nos dá a entender, se a gente volta aqui, que quando Cristo pregou aos espíritos em prisão, ele não pregou aos espíritos aqui, ele pregou aos espíritos aqui. Então são duas linhas de raciocínio. Jesus Cristo desce e prega aqui, ou Jesus Cristo, através de Noé, como o próprio Pedro está dizendo, pregou a eles aqui. Tá bom? E uma vez que ele desceu, né, como a gente viu na imagem, a gente vê que Jesus Cristo ele desce ao Seol, ao Hades, e ele leva cativo o cativeiro, que é o que vai estar escrito em Efésios. Ele leva cativo ao cativeiro. Efésios 4:8. E a gente vai ver também, 2 Coríntios 12, de 2 a 4, o apóstolo Paulo lá, provavelmente em Listra, ele quase morreu, né? Não sei se no corpo, não fora do corpo, não sei se estava vivo, se estava morto, mas ele viu coisas inefáveis. Então ele viu lá o terceiro céu, e ele viu o que estava acontecendo lá, e ele viu os salvos lá. Então, ele viu o paraíso. Então, esse é o paraíso. O paraíso ele estava aqui, no céu, e ele foi transportado, que é o que o apóstolo Paulo fala, que ele levou o cativeiro ao paraíso. Ok?
Então, a gente já falou a respeito disso, né, indicadas pelo Espírito. E aí, como que a gente faz para harmonizar esses dois textos? Né? Então, qual que é a possibilidade? Né? No que a gente pode acreditar ou não? Bem, ou Jesus Cristo desceu e pregou aqui, e aí a gente vai... façamos a seguinte pergunta. O que Jesus Cristo veio fazer aqui? Ah, ele veio pregar os espíritos em prisão. Mas a Bíblia fala que ele salvou os espíritos em prisão? Não. Ele só fala que Jesus Cristo veio pregar. Analisando a teoria, né? Juntando os dois textos. Não que a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo foi lá no Tártaro e pregou para os espíritos. Não é isso. Nós estamos analisando dois textos em conjunto e supondo que Jesus Cristo veio aqui. Ou Jesus Cristo ele desce, mas ele não vem para cá. Porque a Bíblia só fala que ele desceu. Ele não fala que ele desceu e veio para o Tártaro, ele fala que ele desceu. Então nós podemos entender que Jesus Cristo ele tenha descido ao Hades para pegar cativo o cativeiro e levar ele para o terceiro céu. E aí quando a gente olha justamente uma possibilidade de harmonizar o texto, a gente vê justamente onde que Jesus Cristo estava quando ele morreu. O que Jesus Cristo disse que ele estava quando morreu? A gente vai para Lucas 23, 42 e 43, quando ele está junto com o ladrão da cruz. Eles têm aquela conversa e Jesus Cristo, ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando vires ao teu reino, quando entrares no teu reino. O que Jesus Cristo vai dizer para ele? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No Tártaro? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando Jesus Cristo morre, Jesus Cristo vai para onde? Ele vai para o paraíso, ele não vai para o Tártaro. Só que como que ele vai para o paraíso e ao mesmo tempo ele vai descer as regiões inferiores? Ora, se a gente voltar para o gráfico, a gente vai entender justamente isso. Jesus Cristo ele diz para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Mas quando Jesus Cristo morre, ele vem para onde? Para as regiões inferiores. Fazer o quê? Pegar o paraíso, levar cativo o cativeiro para o terceiro céu. Então, assim, a teoria que mais se aproxima, que mais se harmoniza de todas as passagens bíblicas é o fato de que Jesus Cristo foi para o paraíso e levou o cativo o cativeiro. Então, para Jesus Cristo vir aqui e não aqui, ele veio para o paraíso. Ele não veio ele não veio pregar aqui. Mas se a Bíblia fala que ele pregou para os espíritos em prisão, como que ele pregou para os espíritos em prisão? Na morte dele, ele vem ao Hades, ao paraíso, junto com o ladrão da cruz, e leva cativo o cativeiro, todo o paraíso para o terceiro céu. E a maneira de harmonizar o fato de Jesus Cristo não ter descido, mas ao mesmo tempo ter pregado aos espíritos, é o fato de que o próprio Pedro vai dizer que Cristo estava em Noé, o Espírito de Cristo estava nos profetas, pregando a esta geração que não aceitou a proclamação do Evangelho do próprio Cristo, pelo Espírito de Cristo. Ou seja, para essas pessoas não resta mais nada do que a condenação eterna. Então essa é a maneira que a gente consegue explicar o fato de Jesus Cristo ter descido, ido ao paraíso, levado o cativo o cativeiro, mas ao mesmo tempo Jesus Cristo ter pregado aos espíritos em prisão sem ter descido ao poço do abismo. As duas linhas são aceitas dentro da teologia pentecostal, tá? Então, só que assim, para mim particularmente, é essa que mais se harmoniza com todas as passagens bíblicas. Tá? Então você pode ver as duas, vai ter pregadores assembleianos falando sobre a linha de que Jesus Cristo desceu no Tártaro, e vai ter assembleiano que vai dizer que Jesus Cristo não desceu no Tártaro, ele veio ao Hades do paraíso, ele levou para cima, e Jesus Cristo pregou os espíritos aqui. Eu, particularmente, tenho uma tendência a acreditar nisso daqui, porque a Bíblia em nenhum momento fala que Jesus Cristo desceu ao Tártaro. E também, assim, quando a gente vai analisar a pessoa de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo foi fazer lá no abismo? Foi provar que ele era Deus? Se o inferno, Satanás, já sabe que ele era Deus? Ele foi lá pregar pros espíritos em prisão para dizer, olha aqui, venci. Jesus Cristo, na minha concepção, ele não ia perder tempo fazendo isso, tá? Ele sendo Deus, ele é muito grandioso, ele não tem que provar nada para Satanás, não tem que provar nada para ninguém. Então ele venceu, Satanás viu ele vencendo na cruz do Calvário, tentou de todas as formas vencê-lo, mas não conseguiu. Então eu entendo que a maneira mais harmoniosa, biblicamente falando, é Jesus desce, leva o paraíso, e Jesus Cristo prega aqui aos espíritos em cativeiro. Tá bom, queridos? Então,
essa era o restinho da aula que eu estava devendo, né? Que eu acabei não tendo tempo, né? Você vê, eu falei que ia ficar 10 minutinhos, aí já passou quase 15 minutos. Então, com certeza, não ia dar tempo de a gente falar sobre esse assunto na Escola Bíblica Dominical. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem lá no privado, a gente conversa, a gente vai discutindo aí sobre escatologia bíblica e sobre outras coisas que vão acontecer lá depois. Porque depois disso ainda tem as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o reino milenial, depois tem tudo se destrói, tudo pega fogo, tudo se derrete, a gente começa a viver uma eternidade contínua com Deus. Mas isso aí fica para uma próxima, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.